Olá, querida turma do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo e eu trago para vocês uma videoaula de estudos amazônicos. Para dar seguimento ao assunto que já estávamos estudando em sala de aula através de apostilas, nós vamos estudar agora como foi a forma de ocupação do território amazônico por parte dos portugueses. Então, nós vimos primeiro os viajantes espanhóis foram os primeiros a chegar à Amazônia. Nós vimos o imaginário sobre a Amazônia que esses espanhóis difundiram em Europa sobre nossas terras. E nós vimos agora como foi que espanhóis e portugueses dividiram as terras amazônicas que estavam conhecendo naquele momento ali do século XVI. Nós também estudamos em sala de aula que nossa língua é o português. Nossos costumes são semelhantes aos costumes dos portugueses e não dos espanhóis. Nós vimos, portanto, que portugueses e espanhóis dividiram as terras da Amazônia ao meio através do Tratado de Tordesilhas. E nós entendemos depois que esse tratado ele não foi cumprido fielmente. Então os portugueses começaram a ficar com terras que antes deveriam ser dos espanhóis. Isso se deu em função da união da coroa, ou seja, do rei de Espanha, sendo o mesmo rei de Portugal. Então a isso a gente chama a união das coroas ibéricas. Tudo isso nós vimos em sala de aula. Agora nós vamos ver como foi que efetivamente Portugal conseguiu motivar a ocupação do solo amazônico. E aí eu trago esse capítulo chamado Capitanias, Vilas e Sesmarias na Amazônia para vocês. Vamos lá. O que são capitanias, vilas e sesmarias? O objetivo dessa aula é pura e simplesmente definir estes conceitos. Capitanias são faixas de terra que o rei de Portugal doava a famílias portuguesas que tinham condições econômicas de ocupar essas terras, criar estruturas, benfeitorias, ou seja, colocar casas, pessoas para morar, fazer fazendas, implantar mão de obra, enfim, beneficiar, mexer aquela terra ali para que aquela terra fosse ocupada. E isso, gente, é óbvio que demanda muito dinheiro, porque precisou-se encontrar pessoas que pudessem trabalhar. Lembrem-se, a Amazônia é um solo de floresta, né? Uma floresta ali na linha do Equador, uma floresta úmida, chove-se muito, então tem muitas árvores. Para tirar aquelas árvores todas, desmatar, derrubar árvores, limpar o campo para poder fazer plantações, casas, tudo isso demandava muito dinheiro. Então o rei de Portugal só ia doar as terras, ele doava as terras somente àquelas famílias que tinham condições econômicas de explorar, de ocupar, de fazer todo esse trabalho. Então essa foi uma prática que aconteceu durante o século XVII, ali dos anos 1601 até os anos de 1700. As famílias recebiam essa doação de terras, a terra era delas, né? Elas possuíam e elas poderiam dar essas terras, elas eram hereditárias, ou seja, a família, o dono da terra, se porventura viesse a falecer, deixava a terra para o seu filho. A terra ficava na família. Isso é muito interessante. As capitanias, elas eram hereditárias. Eram faixas de terra que eram doadas a famílias e a posse dessa terra ficava dentro da família. Para essas capitanias, a primeira coisa que deveria ser feito nessas capitanias para que se tivesse uma ocupação era a fundação de vilas. E o que eram vilas? As vilas eram o espaço onde se concentravam os prédios que representavam o poder na colônia. O que isso significa? Significa que é aquele núcleo aonde vão ser construídos os principais prédios que representam que ali os portugueses estão ocupando aquelas terras. Quais são? A igreja, pois a coroa portuguesa é católica, a construção de um prédio que serve como sede do governo, a construção de moradias para a família dos donos das terras, né, dos donatários das capitanias, prédios que servem à administração do local, uma praça central, geralmente. Então, gente, se vocês observarem o centro histórico de Belém, onde tem a Igreja da Sé, a Igreja de Santo Alexandre, uma praça central,
a Casa das 11 Janelas, o Forte do Presépio, nós vamos ver que ali foi onde começou a ocupação da cidade de Belém. Então, originalmente, a cidade de Belém era considerada uma vila, a Vila de Belém. Se nós olharmos para o prédio, o distrito de Coraci, nós temos ali uma praça central, o prédio da administração distrital, um porto, uma igreja bem próxima. Então nós temos ali o começo, a vila de Icoraci. Essas vilas elas vão crescendo, né? As pessoas vão se estabelecendo ali no entorno da vila e vão fundando o que hoje a gente conhece por cidades. Então as cidades amazônicas originalmente eram vilas. As vilas eram aquele espaço onde tem os prédios públicos, a igreja, a praça, e daquele espaço as pessoas vão se estabelecendo ali próximo, vai crescendo e virando as cidades da Amazônia. Então, dentro das capitanias nós temos as vilas, ok? Mas não só tinham capitanias. Outra forma de ocupar o território amazônico era através das sesmarias. As sesmarias também eram faixas de terra, só que diferente das capitanias, elas não eram doadas e também não eram hereditárias. O rei fazia uma concessão ou emprestava para essas famílias para que elas utilizassem aquela terra, beneficiassem a terra, ou seja, produzissem produtos ali que seriam vendidos em Portugal, empregassem ali a ocupação, colocassem casas, ajeitassem a terra, desmatassem, né? E deixassem a terra produtiva. Só que ela tinha uma duração. A concessão dessas terras, ela tinha duração de até 2 anos. Se o rei percebesse que essas famílias não estavam cuidando bem dessas terras, não estavam produzindo bem naquelas terras, o rei podia tirar a concessão daquelas terras da família e dar a outra. É como vocês emprestassem para um colega de vocês um livro, e nesse livro o colega de vocês não fizesse nada no livro durante um ano inteiro. E aí vocês pegassem e dissessem assim: eu vou tirar de você o livro porque você não usou o livro. Eu vou emprestar a outra pessoa que vai usar o livro. Essa é a lógica da doação das sesmarias. O rei de Portugal concedia a uma família o uso da terra, e se a família não usasse bem essa terra, ou seja, não produzisse na terra, não desmatasse, não criasse condições de vida, de habitação ali naquela terra, o rei podia revogar a concessão e dar a outra família que pudesse fazer isso. Então, capitanias e sesmarias são formas de doar a terra. Vilas são os espaços ali que começaram a ser construídos os prédios públicos, a igreja, a praça, e que viriam a se tornar as cidades amazônicas, como Belém, São Luís do Maranhão, etc. Bem, gente, esses 3 pontos são fundamentais para entender essa aula. Já para o fim, eu trago aqui uma foto de um forte militar, e a gente vai entender o que é um forte militar. Esse forte militar, ele foi construído principalmente com mão de obra indígena. Não só o forte militar. Esses 3 pontinhos aqui, mão de obra indígena, proteção contra conflitos e a estratégia de ocupação, elas se aplicam para tanto os fortes militares quanto para as vilas. Todas as vilas elas contaram com mão de obra dos índios para serem construídas. Prédios grandes requer muito trabalho. Tem que desmatar muita terra, tem que preparar a terra, deixar tudo nivelado, construir com madeira, pedra. Então tudo isso requer muito trabalho e o esforço de muitos homens. Esses homens que trabalharam na construção das vilas e dos fortes, eles eram indígenas, né? Grande parte deles eram indígenas. Tinha algum português trabalhando? Tinha, mas os indígenas é que faziam o trabalho braçal, o trabalho mais difícil. Enquanto isso, essas construções elas serviam como estratégias de ocupação, ou seja, construir algo ali naquela terra significava que aquela terra já tinha seu dono, estava ocupada, não poderia ser invadida. E contra as invasões que porventura iam ter, que nós vamos estudar isso na próxima aula, os fortes militares eram grandes construções firmadas para impedir que estrangeiros, tanto europeus quanto estrangeiros indígenas, né, que não eram povos indígenas, que não queriam os portugueses naquela terra, invadissem, expulsassem e estabelecessem uma guerra ali naquele local. Então, tanto os fortes quanto as vilas, elas tinham esses 3 pontos. Mão de obra indígena foi utilizada, elas serviam contra proteção contra conflitos e eram estratégias de ocupação dos portugueses de um território que poderia ser invadido.
Especificamente, os fortes militares eram construções que inicialmente foram construídas em madeira, palha e barro, e depois foram sendo aprimoradas, colocando-se pedra, concreto. Elas serviam como local de observação. Vocês veem aqui em cima que existe pessoas observando aqui desse ponto. Então, essa observação do rio permitia que fossem avistadas caravelas ou outras embarcações que porventura quisessem invadir aquele território. E elas possibilitavam, então, daquele local disparar canhões, responder a invasões e a ataques tanto de indígenas quanto de europeus estrangeiros, franceses, holandeses, ingleses, que nós vamos ver na próxima aula, que eles estavam querendo invadir esses territórios. Então, gente, os fortes militares, eles foram tão importantes que muitas cidades da Amazônia cresceram no entorno de fortes. São Luís do Maranhão, no estado do Maranhão, Macapá, no estado do Amapá, e Belém do Pará são grandes exemplos, né, gente? Quando a gente vai lá no Centro Histórico de Belém, nós vimos que lá existe um forte militar, uma igreja, uma praça. Ali é a Vila de Belém, onde tudo começou. E esse forte ele servia para defender contra invasões. Então, ali era um local fortificado, seguro. Então, as pessoas começaram a se estabelecer ali naquele entorno, porque aquele entorno dava segurança. Elas não teriam suas terras invadidas tanto por indígenas quanto por europeus estrangeiros. Então, o forte militar é muito importante como estratégia de ocupação da Amazônia. Queridos e queridas, vamos ficando por aqui. Assistam essa aula quantas vezes precisarem para revisar esses conceitos, porque eles constarão na prova. Na próxima semana, trarei outra aula e aí a gente encerra o nosso conteúdo e fica aí para a quarta avaliação. A divisão das terras, né, os europeus chegando à Amazônia, como eles dividiram as terras da Amazônia, como eles ocuparam e, por fim, a gente vai ver a fundação de Belém em meio a invasões de europeus estrangeiros. Vou ficando por aqui, desejando que vocês estejam com saúde. Fiquem com Deus e até a próxima semana.